Bom dia, sejam bem-vindos à segunda videoaula. Nessa videoaula nós vamos tratar de produção de mudas. Essa videoaula foi dividida em duas partes, devido que é um assunto muito interessante e é um assunto de extrema importância, pois se algo for feito errado na fase de produção de mudas, vai comprometer todo o processo da instalação, seja de uma floresta, seja de uma recuperação de uma área. A produção de mudas de espécies ornamentais, seja frutíferas ou arbóreas em geral, ela pode ser realizada por dois métodos. Esses dois métodos são um método por meio sexuado e o outro assexuado. O método sexuado é através de sementes, ou seja, você colhe sementes de uma determinada árvore e vai fazer mudas a partir dali. Outro método é através da propagação vegetativa, na qual você pode utilizar partes da planta para produzir outras mudas. Você pode estar utilizando galhos, pode estar utilizando folhas. E essas mudas elas podem ser feitas por vários métodos, através de taquia, enxertia, mergulhia, encostia, através de divisão dos rizomas, bulbos e torceiras. Existe um método também que é uma micropropagação, é a propagação vegetativa de plantas, que é feita em laboratório sob condições extremamente controladas. Um tipo de planta que é muito utilizado nesse método de propagação é a banana, que o único meio autorizado para a propagação de mudas de bananeira é a micropropagação, devido a uma doença que ataca a cultura. Então nós temos aqui exemplos de reprodução sexuada, na qual eu utilizo sementes. Eu vou pegar essa semente e vou fazer o beneficiamento da semente para depois fazer o plantio. E tem aqui também o método de reprodução assexuada, que é a propagação vegetativa. O método está descrito aqui, a borbulha, na qual eu retiro uma borbulha da planta da matriz, que é a planta doadora, e vai ser colocada no cavalo. Um exemplo muito simples de utilização desse método de borbulha é a produção de mudas de citros, que se utiliza muito esse método. Se o produtor resolver produzir suas mudas através de sementes, ele tem alguns passos, ele tem algumas coisas que devem ser seguidas. A gente tem uma certa dificuldade de encontrar sementes boas no mercado para revenda. Então, geralmente, o produtor de mudas florestais, somente mudas nativas, ele colhe suas próprias sementes. Então, essa coleta, ela é feita em plantas matrizes, e essas plantas matrizes são previamente selecionadas, anteriormente observando alguns critérios. Os critérios a ser observados são a forma de crescimento dessa árvore, que é uma árvore que ela tem um bom crescimento, que ela cresceu mais ereto, o formato da copa dessa árvore, o formato do tronco, se ela produz sementes em quantidade e sementes de boa qualidade, e se ela produz muitas flores e frutos. Geralmente essa coleta não se coleta toda a semente dessas matrizes. A gente coleta também sementes de várias matrizes naquela determinada área, deixando uma parte da semente na árvore que é para propagação natural daquela planta. Após colhida, essas sementes vão ser beneficiadas, vão ser retiradas da casca, essas sementes vão ser limpas e vão ser armazenadas. Para armazenar essas sementes, elas devem ser armazenadas preferencialmente em câmara fria, que vai poder manter seu poder germinativo por mais tempo. Algumas sementes elas não podem ser guardadas após colhida. Elas têm que ser colhidas e semeadas logo após a coleta. Um tipo de semente que só deve ser semeada após a coleta é a semente de gingá. Ela não suporta armazenamento. Quando você armazena esse tipo de semente, ela perde seu poder germinativo muito rápido. Muitas sementes de nativas, elas têm uma dormência. O que é a dormência? A dormência ela impede que a planta, a hora que é semeada, que ela germine todas por igual. Ou seja, elas vão germinar muito irregular. Isso nada mais é do que um meio de defesa que a planta
ao decorrer dos milhões de anos aí, ela evoluiu para isso, para que ela só vai germinar a hora que ela tiver condições hídricas, condições de ambiente suficientes para germinar. E isso, para quem vai produzir mudas, se torna um fato ruim, porque ele precisa que aquelas sementes germinem todas de uma vez só. Os métodos de quebra de dormência são a escarificação mecânica, que nada mais é do que você vai pegar a semente, aplicar essa semente contra uma lixa ou contra um esmeril, ou então vai quebrar seu envoltório e aí você vai fazer a semeadura dessas sementes. Exemplos de plantas que utilizam essa escarificação mecânica nas suas sementes é o pau-ferro, o guapuruvu, o louro. Outro método de escarificação é a embebição em água, na qual você pega a semente, coloca a semente em água em temperatura ambiente e deixa ela ali por um tempo, até que ela se encharque e absorva aquela água. Esse processo pode levar de 1 a 4 dias, vai depender de cada espécie. Exemplos de plantas que podem ser utilizadas sementes em embebição em água. A timbaúba, a candeia, a canela e o jacarandá, que somente com essa embebição em água você vai conseguir uma germinação mais uniforme dessas plantas, dessas sementes. Outro meio de quebra de dormência é a imersão em água fervente, que consiste em você pegar a semente, colocar a semente em água com a temperatura inicial de 80 graus e deixá-la ali por um tempo, que vai variar, esse tempo vai variar de espécie para espécie. Aí, com esse processo também, você vai estar fazendo a quebra de dormência. Exemplo, o flamboyant e a chuva de ouro são espécies de árvores nativas que precisam desse tipo de quebra de dormência para que a semente germine mais uniforme e tenha um percentual de germinação maior. Outro método de quebra de dormência também é a estratificação, que consiste em você colocar a semente numa camada de areia. Essa areia vai ficar recebendo água aí durante um certo tempo, depende de espécie para espécie, mas no geral é 6 meses. E depois desse período, essas sementes vão germinar ali na areia e você vai fazer o transplante para o tubete ou para o saquinho. Vai depender também do tipo de embalagem que você vai utilizar. Outro tipo de quebra de dormência é a escarificação ácida, que consiste em você pegar as sementes e colocar elas em ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico também vai causar uma certa deterioração dessa semente que vai fazer com que ocorra a quebra da dormência. Esse é um processo um pouco mais perigoso que os outros, mas também pode ser utilizado. Depois dessa quebra de dormência, se você quiser saber, ter certeza da viabilidade da semente, você pode fazer um teste de germinação, que consiste em você pegar uma parte, um certo número de sementes, e fazer a semeadura. Depois de você fazer a semeadura, a hora que germinar, você vai contar quantos que germinou e, consequentemente, aí você vai ter o percentual de germinação daquela espécie. A semeadura ela pode ser feita de vários métodos. O método de realizar a semeadura é a semeadura em canteiros. A semeadura em canteiro é muito utilizada quando a gente faz a comercialização de mudas de raiz nua. E por isso não se utiliza embalagem. As mudas produzidas em canteiro já têm um custo inicial menor, porque pode eliminar diversas operações que demandam muito mão de obra, que é o enchimento das embalagens. Então, facilita. E a profundidade de semeadura, recomendo que a profundidade de semeadura ela não ultrapasse 2 vezes o diâmetro da semente, porque se a semente ficar muito funda, ela vai ter uma certa dificuldade de germinar. E isso ou vai atrasar a germinação ou vai impedir que ela germine. E após fazer o semeio em canteiro, recomendo também que coloque uma proteção sobre os canteiros, para impedir que a força da água, da irrigação, tire aquela semente do lugar também. Como cobertura, pode usar serragem, capim e sombrio. Lembrando que, se você for utilizar o capim, esse capim não pode ter semente, porque as sementes elas podem estar ali contaminando o seu canteiro de produção e depois você vai ter um trabalho maior para estar retirando ali aquelas plantas daninhas. Depois que você fez a semeadura em canteiros, que essa semente germinou, você vai fazer a replicagem, que nada mais é do que
a retirada da muda daquele canteiro e passar para a embalagem final, ou passar para a embalagem final ou para o local definitivo. Essa replicagem também é muito utilizada quando a gente não sabe o percentual de germinação da semente. Você coloca uma certa quantidade de sementes ali e a hora que ela germinar, você passa ela para a embalagem final, que no caso pode ser um tubete ou um saquinho. Ou quando também a gente utiliza esse método de replicagem quando as mudas são muito pequenas, que é o caso da quaresmeira, você não consegue semear uma a uma, ou quando as mudas são muito grandes, que é o caso do semente de abacate, que ela não vai caber num tubete. E dependendo do tamanho do saquinho também, ela não vai caber ali. Outro método utilizado, além do método de canteiro, a semeadura direta no recipiente. É um processo usado principalmente para sementes que elas possuem uma porcentagem, uma germinação mais rápida e uma porcentagem uniforme de germinação. Ou também algumas plantas que não toleram esse processo de replicagem, que é a retirada do canteiro para a embalagem final. A gente tem várias vantagens da utilização de embalagens, que é a eliminação da necessidade de confecção de canteiros, a redução do prazo de produção das mudas, já que as mudas não vão precisar ser replicadas, elas já vão estar na embalagem final de comercialização, então esse processo de replicagem aí, ele nada atrasa em torno de 2 semanas ou mais no prazo de produção de mudas. Eu tenho mudas mais vigorosas também, porque elas já vão estar na embalagem final para comercialização, não precisam ser mudadas de local. Diminuição de doenças, eu tenho um controle maior, posso fazer desinfecção, pulverização dessas embalagens com produtos químicos que vão impedir ali o desenvolvimento de doenças. Eu vou ter umas mudas também com o sistema reticular menor, já que essas embalagens já vêm em tamanho propício e um formato propício para o melhor desenvolvimento do sistema reticular. Em torno de 30 a 50 dias após a emergência da semente, quando a gente coloca mais de uma semente por tubete ou por embalagem, a gente precisa fazer o desbaste, que nada mais é de que a retirada de uma parte das mudas semeadas ali, deixando apenas uma muda por tubete. Esse desbaste é feito quando as plantas apresentam de 5 a 10 centímetros de altura e ela pode ser feito através do arrancamento das mudas que vão ser descartadas ou do corte também. Eu recomendo que seja feito através do corte, porque o fato de você arrancar a muda do tubete pode abalar a raiz da muda que está muito próxima ali e causar um certo atraso ou causar a morte da muda adjacente. Os critérios que a gente utiliza para a escolha da muda que vai ficar é a muda que estiver mais bonita, mais vigorosa e a que estiver mais no centro da embalagem. E depois disso, aí é só continuar com o tratamento até que essa muda vai chegar ali ao tamanho ideal para transplantio ou para comercialização. Este é o assunto sobre a parte inicial de produção de mudas que a gente tinha para ser abordado nessa videoaula. Estudem e para que possa ir resolvam o quiz com bastante atenção. Muito obrigado e até a próxima.